Bom, pessoal, nosso segundo vídeo aí sobre flexão pura. Continuando a nossa matéria aqui sobre esse assunto. E agora é a mesma coisa, nós vamos ver a mesma coisa, só que a gente vai colocar um material diferente, a gente vai lidar com materiais diferentes. Exemplo aí do concreto armado, exemplo de outros tipos de bimetais que a gente pode estar utilizando, trimetais, três tipos de metais diferentes na mesma estrutura. Então a gente vai estar vendo um pouquinho como é esse comportamento. Na realidade é bem básico, assim, se a gente for pensar, né? A gente só tem que cuidar o que está tracionando, o que está comprimindo e como esses materiais vão estar dispostos aí nessa construção. Essa construção aí desses materiais, desses vários materiais aí dispostos na estrutura. Então até tirando uma dúvida aí do pessoal da civil, né? Por que a gente usa o ferro armado naquela posição? Porque a gente sabe que tem materiais que não resistem, né? Materiais muito rígidos, que nem o concreto, ele não vai resistir à tração. Né? Então a gente vai colocar o arame ali, o ferro, na região que vai ter tração. Então a posição da viga, a posição do ferro da viga é muito importante nessa avaliação. Vocês vão ver isso também em disciplinas mais específicas da área de vocês, quando vocês estiverem fazendo. Né? Para a matéria de resistência dos materiais, vale essa reflexão a gente entender o que a gente está fazendo e a gente conseguir calcular isso aí também de forma bem ordenada. Então, continuando aqui, o que a gente tem? Aqui a gente vai ter uma barra composta por dois materiais. Então, basicamente, os módulos da elasticidade são diferentes desses dois materiais. Eu tenho o módulo de elasticidade E1 e o módulo de elasticidade E2. O equacionamento é tudo igual, tudo da mesma forma, só que eu vou achar uma relação entre esses dois módulos da elasticidade depois no final. Eu faço uma transformação e acho, né? Então eu chamo de N vai ser igual a E2, módulo da elasticidade do elemento 2, sobre E1, o módulo da elasticidade do elemento 1. Então, eu transformo um material duplo para fazer o cálculo em um só, certo? Achando essa relação. Então, eu tinha aqui um material duplo, dois tipos de materiais com uma determinada área, né? Se isso aí for repetido ao longo desse material, digamos, vou dar um exemplo, digamos que eu tenho ali seis metais, ali, seis arames de construção, ferro de construção, então esse N aí vai ser 6, né? A quantidade de materiais que vão ser colocados diferente do material base, o material que tem a maior quantidade de material. Então, aqui também a gente tem também na configuração mecânica, né? A gente pode ter tubos encamisados lá, tanto para a parte funcional. Eu quero colocar um inox por dentro lá porque vai ter um ácido que vai passar por dentro desse tubo. E por fora, para não deixar, eu preciso da flexibilidade do aço. E também eu preciso baratear esse meu empreendimento, já que se eu for fazer tudo de inox na espessura que eu preciso, vai sair muito caro ou talvez seja impossível construir dessa forma. Então eu vou estar sempre utilizando materiais, um ou dois ou três tipos de materiais diferentes aí para poder enfrentar desafios nessa área aí de engenharia. Então vamos para um exemplo dessa aplicação. Então aqui eu tenho aqui um material, um sanduíche, que a gente chama, né? O centro é de aço e por fora latão. Então a montagem aí que tem a sua explicação por que ela foi feita dessa forma. Daqui a pouco geralmente é para aproveitar as características mecânicas de oxidação, né? Dos materiais diferentes, né? Para dar uma vantagem para que se faça uma construção mais robusta, uma maior durabilidade do que se fosse fazer um só material. Então ali uma barra é feita da união de duas peças, aço de 203 gigapascal e latão de 105, quase a metade ali, né? Quase a metade, o módulo da elasticidade do latão. Determinar a tensão máxima no aço e no latão. Então os dois a gente tem que determinar, né? Quando o momento for de 4,5 kN vezes metro estiver aplicado. O momento ao longo desse eixo aqui, né, for aplicado ao longo do conjunto. Né? Então a primeira coisa ali que ele fala, transformar a barra em uma seção equivalente, que é isso que a gente vai fazer com aquele N lá, né, E2 sobre E1.
Avaliar as propriedades da seção transversal. A gente vai saber que num lado vai ter compressão e do outro lado vai ter tração. Como é que ele vai agir, né? Quais são as tensões que vão estar trabalhando ali. A tensão máxima na seção transformada, que é a resistência do conjunto, né? E a tensão máxima no aço da barra, na parte de aço, multiplicando a tensão máxima para a seção transformada pela razão entre os módulos da cidade, que é aquela E2 sobre E1. Então a primeira coisa que se faz é isso mesmo. Eu pego o E do aço sobre E do latão, né? E faço acho essa relação N, né? 1,933. Foi a relação que a gente achou, certo? Sendo que o aço aqui, né? O aço, a gente vai chamar de BT, tem 19 milímetros, vezes esse N, 1,933. Eu acho esse BT do aço, BT, que eu vou usar lá na minha, como se fosse uma base nova, né? Que é a transformação do aço aqui com a relação do latão, né? Ele vai ficar um pouquinho maior para ter a mesma resistência, né? 36,7 milímetros ali, o B, né? Isso é base. A altura é 76 milímetros aqui, que vai dar 0,076 metros. Eu vou pegar a canetinha aqui para tentar mostrar para vocês aqui. Então aqui, ó, o E do aço, né? 1,93. Esse aqui, os 19, é da espessura desse aço aqui que está aqui. E aí eu vou achar 36,7, que eu vou colocar, né, depois no equacionamento. Ok? Então aqui a gente vai ter algumas informações, né, relacionadas a isso. Aqui a gente tem aqui a altura do conjunto, né? A linha neutra é metade dessa altura, está aqui, achou? 38 milímetros, tanto de cima quanto de baixo, né? Lembrando que, dependendo da posição, eu vou ter tração e vou ter compressão, certo? Mas aqui eu estou só preocupado com as tensões aqui, né? As tensões em médias, no caso ali. Tensão média aqui, ó, vai ser o MC sobre o I. Estou só preocupado com essa partezinha aí. Então, outro detalhe, então aqui a gente vai colocar a altura aqui, ó, 0,076, está aqui, 76 milímetros, né? 0,076. Continuando aqui, eu vou pegar esse meu BT, né, que é o 36,7, somar com os 10 de um lado do latão, mais 10 do outro lado do latão, né? Eu vou mostrar para vocês agora onde é que está isso aí. Esse 10 aqui e esse 10 aqui. Então, ele tem esse sanduíche que nem eu falei lá no início, né? Então, 36,7 mais 10 dá 0, quer dizer, ó, está faltando um 0,0567. 0,0567 aqui. Dá um momento aqui, um I, né? De 2,16. 2,10 na menos 6, desculpa. 2,10 na menos 6 metros na quarta. Substituindo aqui na equação da tensão média, a gente vai colocar aqui o valor do momento, né? Que era 4,5 kN vezes metro lá, vezes o C, que é essa distância de 0,38, dividido pelo I. Eu achei 85,5 megapascal. Aí eu vou ter aqui a tensão do latão, vai ser igual à tensão média, certo? E a tensão do aço vai estar relacionada com a quantidade de latão que eu vou estar colocando ali, com aquela relação lá, né? Vai ser igual aos 85,5 megapascal vezes 1,933. Aqui é só o equacionamento. Entra o N ali. Do latão, né? É o próprio material, porque eu transformei aqui a gente vai transformar o aço, né? A gente vai dividir o aço pelo latão. Então a gente vai ter essa informação aqui relacionada ao aço, que a gente transformou foi o aço, né? 1,933 vezes 85 megapascal. Achei esse valor aqui, ó. Nem multiplicou, mas é só multiplicar aqui, vai dar vamos calcular aqui, ó. Vai dar quase ali 180 megapascal. Então aqui recapitulando, né? Recapitulando, vou dar um Ctrl Z até aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar, vou dando um Ctrl Z aqui, ó.
recapitulando, então, a gente tinha aqui um material, né, uma alma de aço e latão na volta, era um sanduíche. A gente transformou o aço em latão, a gente achou um BT para o aço, né, uma nova base para ele, né? A gente aumentou um pouquinho a largura dele de 19 ali para 36, daí foi bastante, né? 19 para 36, em função desse latão aqui dos módulos de elasticidade. E depois a gente fez o cálculo aqui do novo momento de inércia, considerando isso, né? Considerando esse aumento da largura ali. A gente achou 2,10 menos 6 metros na 4. Depois que nós fizemos aqui, a gente pegou, achou a tensão média, já fazendo essa consideração aqui dos dois materiais, achamos 85,5 megapascal, né? Que vai ser essa tensão média, é a máxima aqui pro latão, porque se passar dessa aqui o latão não aguenta, passando isso aqui o latão não vai, ou para aquela, não é que não aguente, né? Ou para aquela tensão é a máxima, ele não vai conseguir gerar uma tensão maior, para aquele momento que foi dado no início lá de 4,5, né? Não vai conseguir gerar uma tensão maior que isso. E no aço eu tenho que fazer a multiplicação ali do 1,933, o N, certo? Então fica dessa forma aqui, porque ele vai ter uma tensão maior, né? Uma tensão maior aqui em função da posição ali do momento que ele vai estar sofrendo com o máximo, ok? Agora aqui, pessoal, entramos aqui nas vigas de concreto armado. Como eu falei, a importância ali de a gente ter a posição correta, né? Então a gente vai sempre tracionar o aço ali, deixar numa posição que ele fique tracionado, né? A compressão, então o concreto ele vai resistir à compressão e o aço à tração. Então esse é o benefício do aço. Da mesma forma que a gente fez, a gente vai achar também uma seção equivalente aqui, uma transformação, né? Um N. Então a gente vai pegar sempre aqui o E do aço e dividir pelo E do concreto. O E do aço dividido pelo E do concreto. A gente vai achar um N, né? Uma quantidade N de aço ali nessa configuração. Então aqui a gente tem um problema resolvido também. Então a gente tem ali uma barra de concreto ali com concreto armado, né? Então a gente tem ali uma barra que tem o centro dos arames ali de construção, né? De barras de aço de 16 milímetros a 100 milímetros da borda ali, a 100 milímetros da borda e a 40 milímetros da parte de baixo. Então o momento tem que ser nessa direção. O momento geralmente é dessa forma, a carga ele vai receber em cima, né? Ele vai sofrer tração embaixo e compressão em cima. Então o módulo de elasticidade do aço é de 205 e do concreto de 25, muito menor, né? Quase 10% aqui do valor do módulo de elasticidade. Ele não tem quase módulo de elasticidade concreto, ele é muito frágil. Com um momento fletor aplicado de 4,5 kN/m a cada 300 milímetros de largura de laje. Então ele também dá essa informação. A cada 300 milímetros de largura de laje, ele recebe esse momento. Então aqui eu tenho 300, 600 milímetros, né? A gente já consegue ver, a gente vai ter dois momentos ali nessa contextualização. Então, primeira coisa, transformar em uma seção feita inteiramente de concreto. Então ele está pedindo para a gente transformar tudo em concreto, né? No exercício anterior, ele pedia para transformar tudo em latão, né? Equivalente feito inteiramente em latão. Agora a gente vai fazer sempre o elemento mais frágil ali, né? Que é o elemento que a gente transforma ele. Avaliar as propriedades geométricas da seção transformada, vai variar, nem variou o anterior, e calcular as tensões máximas do concreto no aço. Então a primeira coisa, vai lá e faz aquele trabalho lá do E do aço sobre E do concreto, e aqui achou uma relação de 8,2. Eu vou pegar agora aqui os 402 milímetros ali do 402 milímetros quadrados do aço, né? Ele deu aqui a área do aço antes. Eu vou verificar. Então, como ele disse que é 16 milímetros, a gente vai ter que fazer aquela nossa equaçãozinha aqui, ó, né? A área vai ser igual a π vezes d 2 sobre 4. Certo? Lembrando que a gente está fazendo em 300 milímetros. 300 milímetros tem 2 ferros. É cada 300 milímetros ali, né? Que tem vai ter aquele momento.
Então, vezes 2. Isso aqui dá o valor de 402. A gente vai pegar aqui π vezes 16 ao quadrado sobre 4 vezes 2, vai dar 201 milímetros quadrados vezes 2, 402, que vamos multiplicar por 8,2 e achar esse valor de 3.296 milímetros quadrados. Aí, dentro desse contexto aqui, o que a gente sabe também? Ó? A gente vê algumas posições, né? A gente sabe que daqui de cima até aqui, a gente tem 100 milímetros. A gente tem 100 milímetros aqui, ó. Até o centro onde está localizado os ferros aqui, ó. Que agora eu transformei tudo em concreto, né? Que deu esse NA aqui, ó. Então esse NA do aço, esse 3.296 milímetros quadrados, é o aço transformado em concreto no mesmo material. Que ele fica a 100 milímetros da borda, que nem tá aqui, ó. 100 milímetros, ó, 100 milímetros da borda até o centro dos ferros ali, ok? Então a gente sabe isso aí. E a gente sabe que a diferença entre isso, né, quando a gente achar a linha neutra, vai ser igual a 100 menos x. Vai ser igual a 100 menos o x, que é a posição da linha neutra, que ela vai ficar mais ou menos por aqui assim, ó. Ela vai ficar mais ou menos aqui. Ela não é metade, ela não é o 70, porque a linha neutra vai estar sendo interferida pelos próprios ferros aqui, pelos próprios aços de construção. Então a gente consegue fazer uma equação. Nós vamos pegar esse 300 milímetros aqui, que é o comprimento, né? E a gente vai multiplicar por x sobre 2, que é a metade, né? Seria o centro aqui da... Como se fosse 2 aqui, né? É a mesma coisa, lá, que esse aqui fosse o elemento 1 e esse aqui agora fosse o elemento 2. É a mesma coisa. Então essa primeira partezinha aqui, eu chamo de área do concreto. Posso chamar de, eu chamo, né, de área do concreto, área AC aqui. Essa primeira parte. E essa segunda parte aqui, está relacionada à área total do aço. Então a segunda parte aqui está relacionada à área total do aço. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Então essa segunda parte aqui eu vou a AS de steel, tá? Essa segunda parte. Sendo que aqui essa parte interna aqui, ó, essa partezinha interna aqui, ó, da área do concreto é a distância do centro da linha neutra, né? É a distância do centro da linha neutra, né? A distância aqui do centro da linha neutra, que é x aqui, ó, dividido por 2, seria aquela primeira partezinha lá, né? Quando eu pego aqui, esse x é o total, a metade desse elemento 1 é daqui até aqui, no caso, né? Eu vou dizer que é x dividido por 2. E aqui também, ó, a distância aqui também é da mesma forma, né? Distância do centro da linha neutra. E aqui no caso é x só, né? Vai ser o x mesmo, né? Distância do centro da linha neutra ali, que é o 100 menos o x. Aqui, ó. Foi dado aqui, ó. Né? Foi dado aqui nessa partezinha. Opa! Certo? Então aqui é a distância do centro da linha neutra. Ok? Então, recapitulando, vou dar um Ctrl Z aqui, que pode ter ficado um pouquinho complicado de entender. Então, aqui eu tenho a área do concreto e aqui eu tenho a área total do aço. Está aqui, ó. O aço lá transformado lá, né? Em 300 vezes x aqui, ó. 300 vezes x, a área do concreto, e 3.296 a área do aço, né, que foi transformado no concreto equivalente. Aqui vezes a distância da linha neutra, da parte de concreto, que seria x dividido por 2, que aqui o total é x, e vezes a distância da linha neutra para o aço, que é 100 menos x, que foi dado aqui já. Certo? Fazendo o equacionamento aqui, eu acho x igual a 37,1. Então, continuando aqui, ó, deixa eu dar um pause aqui só. Então, nós temos, então, a gente vai encontrar uma equação de segundo grau, aí tem aquela parte do cálculo de Bhaskara, tá? Em cálculo de Bhaskara a gente pode fazer, ou algumas calculadoras fazem direto esse valor também,
E tem também um jeito mais rápido de fazer também, sem calculadora, que eu posso estar passando para vocês. Aí achou ali o x de 37,1. Claro que no cálculo de Bhaskara eu vou ter um positivo e um negativo lá, que é mais ou menos aquela segunda parte lá, né? A gente pega o valor maior ali do x. Então o i, vai substituindo os valores ali, o i vai ser igual a 1 sobre 3, né? 1 sobre 3 vezes 300, que é essa distância aqui, vezes 37,1 ao cubo. Lembrando que aqui é diferente, dividido por 12, é dividido por 3, porque passa por o centro ali, né, a barra, ela passa por, onde a gente está fazendo a consideração, o momento passa por uma das extremidades, não está passando pelo centro, ele é diferente, né? Então ele é dividido por 3, não é dividido por 12. Eu até mostro, abro um parênteses aqui, mostro rapidinho aqui para vocês, ó. Aqui quando passando pelo centro, isso aqui é lá do início do nossos estudos de engenharia, né? Então eu só tenho aqui um retângulo aqui, ó. Base vezes altura ao cubo dividido por 12. Ok, né? Certinho. Base vezes altura ao cubo dividido por 12. Nesse caso, como eu estou mudando, estou passando por uma das suas extremidades, eu fico com base vezes altura ao cubo dividido por 3. Então tem uma transformaçãozinha aqui que se faz, que se soma aqui, né? Você tem uma área nova de um YC, seria um valor aqui. No caso aqui, no meu caso, o Y vai ser a altura total ali, né? A altura total. Aí eu tenho esse base vezes altura ao cubo dividido por 3. Só para abrir um parênteses aí nessa questão aí do momento de inércia. Então voltando aqui ao nosso equacionamento, aí eu vou ter aquela a área total ali, né, que é o 3.296, vezes o 100 menos o x, que agora o x a gente achou 37,1 ao quadrado, acho o momento de inércia novo. Faço os cálculos aqui usando usando aqui, deixa eu só dar um zoom ali para ficar bem bonito ali. Usando aqui a tensão do concreto, MC1, né, com X no caso agora, né, dividido pelo I, contrato, e o MC2, né, que é a distância de 62,9, dividido pelo I ali, que eu acho 18,15 vezes 10 na 6 milímetros quadrados, na 4, né? Então eu acho para o concreto 9,2 megapascal, né? E para o aço 127,9 megapascal. Só para mostrar que o 62,9 é o 100 menos o x, né? Quando a gente fala em aço, aqui é o 100 menos o x. Se a gente pegar 100 e diminuir de 37,1, a gente vai ter o 62,9. Ficaria quase 63 ali, né? Ok, pessoal? Então era isso aí, essa segunda videoaula. Depois, se precisar de mais informações, a gente vai ver na nossa live. Ok? Obrigado e até a próxima.